Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para meditar com vocês, agora que a gente não está tendo os nossos encontros de catequese, mas vai voltar em breve, o que estamos celebrando nesse tempo, né? A Páscoa, né? Onde nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O que a igreja está celebrando? A igreja está celebrando não só uma festa, mas um memorial. Está celebrando a vida, a vitória de Jesus sobre a morte. Isso é a Páscoa, né? E essa celebração começa lá na Quinta-feira Santa, onde a gente lembra no núcleo da celebração, o Evangelho escrito por São João, que Jesus lava os pés dos apóstolos. Mas é importante a gente ver o que existe dentro disso, né? A carta de São Paulo aos Coríntios, que é a segunda leitura dessa liturgia de quinta-feira, ela diz: o que eu recebi do Senhor foi isto o que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças, partiu-o, entregou aos seus discípulos e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Ele também, do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando Jesus celebra a Páscoa com seus apóstolos, ele está antecipando, está celebrando e antecipando o que aconteceu na sexta-feira, que era a entrega dele. Então, era muito comum para um judeu naquela época, num velório, esperar para ver quem que ia partir o pão e entregar para a família que estava de luto. Esse gesto para um judeu é muito claro. Por quê? Porque quando ele parte o pão e entrega uma parte para a família que está de luto, ele está dizendo: o que você não tiver, você vem buscar comigo que eu tenho. O que te faltar, vem buscar comigo. E é isso que o sacerdote faz na celebração da missa, quando parte o pão. Ele age na pessoa de Cristo e é Cristo dizendo: o que falta a vocês, minha igreja, venha buscar comigo. E nós precisamos fazer isso. Então, eis aqui os apóstolos entenderam aquilo, ou demoraram um pouco para entender, mas é isso que nós precisamos entender, que aquilo que nos falta devemos buscar em Jesus. Então, o vinho para um judeu é o símbolo da alegria. Lá nas bodas de Caná, Jesus transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho, e de acordo com o mestre Sala, era o melhor vinho que tinha. Um casamento de um judeu, ninguém tomava vinho antes dos noivos, era uma tradição. Então eles pegavam um cálice bem grande, enchiam com vinho, e o noivo e a noiva ficavam bebendo daquele cálice. E quando acabava o vinho daquele cálice, eles arrebentavam aquele cálice no chão, que era um jeito dos judeus dizerem: na nossa alegria ninguém mete o bico. Então Jesus pega o cálice e entrega aos seus discípulos, e ele não arrebenta o cálice depois que todos bebem dele. Se ele tivesse feito, teria acabado ali a comunhão dele. Mas como ele não fez, essa comunhão na alegria do sangue do Senhor chega até nós. E é isso que nós precisamos meditar. Tudo aquilo que foi celebrado por Jesus na Quinta-feira Santa, ele efetivamente realizou na Sexta-feira Santa. E depois que ele faz isso, o que diz o Evangelho? Ele tira o manto, que é a honra do Senhor, amarra uma toalha na cintura e pega uma vasilha com água e sai lavando os pés dos apóstolos. Quando chega em São Pedro, ele diz: o Senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Mas por uma razão bastante simples. Naquela época, quem lavava os pés dos outros era o servo que não servia para fazer mais nada na casa. Então ele trocava um lugar para ele dormir, a comida dele do dia, pela tarefa dele lavar os pés do seu Senhor, porque ele não aguentava fazer mais nada, então era a única coisa que ele podia fazer. E aí
São Pedro não queria ofender a honra do Senhor. Aí Jesus diz: se você não fizer isso, não deixar que eu te lave os pés, você não vai ter parte comigo e não tem parte com Deus, né? Aí Jesus pega e dá uma grande lição para os apóstolos, né? E para nós que somos discípulos dele, que a gente não basta participar da ceia do Senhor. Para ter uma comunhão efetiva, depois que você se alimenta do corpo e sangue do Senhor, você tem que sair a serviço do próximo, lavando os pés. Então ele deixa aquele mandamento dele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, até a última consequência na cruz, até lavar os pés dos outros. Então, para esse sábado que precede a Páscoa, é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, desejando uma feliz e santa Páscoa, esse tempo pascal que vai até o dia de Pentecostes, que nós possamos celebrar, participando das celebrações, seja presencialmente, seja pelos meios de comunicação, fazendo a nossa comunhão de fato ou comunhão espiritual, mas em todos os momentos orando e pedindo a misericórdia de Deus para que esse momento de pandemia passe e que nós realmente possamos encontrar o Senhor Jesus. Fiquem com Deus, a paz de Jesus, se cuidem.